R$ 9,53, você pode contar com a maior rede de assistência médica da região, recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 18 de março de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais. Tem reprise na Plena TV, enfim, em todos os canais também. No nosso app da Folha FM, baixa aí o aplicativo na sua lojinha, né, e já comece a acompanhar, interagir. Tem promoção agora aí para os 6 anos da Folha FM no próximo dia 28 de março. Tem lindas taças aí para a gente comemorar esses 6 anos da Folha, enfim, para você interagir e participar com a gente aqui. 7h08 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. A gente começa com a previsão do tempo. Choveu forte ontem à tarde aqui na área central da cidade, né? Muita chuva, muita água. Em alguns pontos que eu pude acompanhar aí por grupos de WhatsApp, moradores reclamando de alagamento, outros
confirmando o funcionamento daquelas bombas dos piscinões, né, cisternões, enfim, funcionando normal, então já deu um alívio em alguns pontos, outros não. Mas choveu bastante aqui na área central da cidade e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para hoje, finzinho, são as águas de março, né, cara? São, pelo menos, até aí, então, porque tá tudo fora do normal, né? Mas até aí, as águas de março chegaram dentro daquele habitual nosso, né? Vamos dizer assim. Bom, a máxima prevista para hoje é de 32, a mínima de 22, agora faz 24 graus aqui na área central da cidade. Não há previsão de chuva, pelo menos por enquanto, só detalhar aqui, não há previsão de nenhuma precipitação para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Tem no finalzinho do dia, lá para depois, início da noite, 18, 19 horas, a possibilidade aí de 55% de chuva no decorrer desse início da noite de hoje. Isso, esse boletim de ontem do Instituto Nacional de Meteorologia. Terça-feira, 18 de março, hoje vamos conversar com o Rodrigo Carvalho e um assunto extremamente importante, extremamente delicado também, que é sobre o Rodrigo Carvalho, é secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social. Vamos falar sobre a experiência dele nas urnas de 6 de outubro, como é que foi? O Rodrigo foi bem votado, né? Quase 1.400 votos. Vamos falar sobre a situação da população em situação de rua. O que antes era morador de rua, como a gente falava, foi mudado esse termo e agora é população, pessoa em situação de rua, em vulnerabilidade. E assim, a gente quer saber qual é a solução que a prefeitura vai dar para alguns pontos críticos da cidade que, segundo a própria população, os comerciantes, têm sofrido muito com a presença desta população em situação de rua. E o que fazer para acolher essas pessoas? De que forma, né, é possível fazer aí um acolhimento? Teve um exemplo da Juliana Pavan, se não me falha a pronúncia do nome dela, prefeita de Balneário Camboriú, onde ela fez alguns vídeos polêmicos, girou na internet isso aí, retirando o pessoal das ruas, mas oferecendo uma série de vantagens e acolhimento, aquela coisa toda. Quem não quisesse estava proibido de ficar ali. Então a gente vai conversar com o Rodrigo para a gente entender melhor esse processo também em Campos. E como é que está o controle disso? Como é que se é possível controlar isso? São pessoas de fora, são pessoas de Campos mesmo, com o fim das internações nos chamados manicômios, essa coisa toda, também isso complicou a situação? Enfim, vamos saber também do Rodrigo sobre o Centropop, a residência onde é utilizada para os cuidados com essa população também, já gera a demanda de um abaixo-assinado da população ali do Parque Conselheiro Tomás Coelho, no sentido de tirar aquela unidade dali. Vamos saber como é que está também essa situação. E, por fim, vamos falar um pouco sobre o cartão Goitacá, outros programas que a secretaria tem de atendimento. Eu vi um vídeo do Rodrigo explicando sobre aluguel social. Enfim, assunto é o que não falta para a gente conversar aqui hoje. Rodrigo, me dá 1 minuto só para a gente fazer as manchetes aqui do portal Folha 1 e a gente já começar com esse bate-papo aqui hoje. Mas obrigado pela sua presença. Não vou fazer igual o Vladimir, que liga meia-noite. Mestre, tá fazendo o quê? Ele chama os outros de mestre, né? Mestre, tá fazendo o quê? Aí você responde: não, prefeito, tô te esperando aqui, você me ligar. Eu sei que fala essa história, que eu repito isso todo dia. E ele falando comigo: não, é online? Eu falei: online não, senhor, tem que subir a escadaria lá, meu filho. Tem refresco não.
Bom, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe o app aí do Laboratório Plínio Bacelar, já comece a usar também agora. É prático, rápido, fácil, levinho, não ocupa espaço, né? E você vai poder consultar resultados de exames e tudo mais. Horário de atendimento, locais de unidades aí do Laboratório Plínio Bacelar, da vacina Plínio Bacelar, tudo isso junto. Aproveite. Laboratório Plínio Bacelar é o nome do aplicativo, no oferecimento também de Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. E tem sempre um posto Mariana aí perto de você. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Tecnologia de última geração. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, problema com as vans em Campos, em permissionários de vans alegam atraso de pagamento, mas Prefeitura de Campos nega. O líder dos permissionários das vans de Campos, Jefferson Henrique Rodrigues, diz que situação é por conta do atraso no recebimento do repasse financeiro. A Prefeitura negou que haja atraso. PM é preso em flagrante por suspeita de agredir a companheira em Campos. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira no centro. Guarda Municipal de Campos anuncia nova dinâmica de trabalho. Sérgio Lima será o novo gerente de transporte interno e trânsito. Homem é preso por agredir e furtar ex-companheira em Campos. O suspeito foi detido no parque rodoviário e a vítima solicitou a medida protetiva, aquela que não pode se aproximar, tem uma distância. Após licença, Vladimir grava propaganda do PP com o doutor Luizinho. Campos registra forte chuva na tarde de segunda-feira. A gente falou aqui e, de fato, choveu muito. Macaé e São João da Barra entre as cidades com mais tributos da Petrobras em 2024. Superou Maricá? Maricá tá um paraíso, né? Isso, mãe. Ministério Público Eleitoral recomenda o cumprimento de cotas raciais e femininas. O ofício enviado aos partidos propõe criação de comissões. Planício Hotel transformado em flat por Grupo de Petrópolis. Caixa libera bônus salarial para nascidos em fevereiro. E para fechar, Estado do Rio iniciará licitação para bloqueadores de sinal em presídio. Ok? São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h17. Rodrigo Carvalho, secretário de Desenvolvimento Humano e Social, no programa de hoje. Bom dia, bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem com você? Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes que estão assistindo a gente pelo YouTube, estão ouvindo a gente pelo rádio no trabalho. Nosso amigo trabalhador. É muito legal estar aqui Minha hoje. amiga dona de casa. Minha amiga Você tá igual garotinho, tá não? Isso deu certo, rapaz. É porque a gente faz isso, eu costumo fazer isso. Eu acho que já... Mas você A gente já liga o rádio ali, apesar de novo, assim... A gente é do tempo ainda que acordava de manhã... Você nem acordava, seu pai, sua mãe, Já que te era, acordavam. já tinha assim... Hoje a gente já tinha aquele padrão, que era acordar de manhã, ligar no rádio... Por isso que você tá aqui hoje cedo. Porque o rádio, ele domina Esse horário da manhã, a gente costuma falar que são 2 horários cruciais, eu acho. Se tivesse medição de Bop, eu acho, de rádio, eu acho que seria esse horário, até ali às 9, e de noite, 5 horas até às 7. É esse, mas Porque aquele horário ensaiado, apesar de agora, a hora do Brasil agora, você pode flexibilizar, eu acho, até 9. Pode até 9. Mas todo mundo já meio que já sabe que 7 horas é hora de ligar o rádio. Não é que desligar, mas habitual. Mas ninguém, filho. E aí entra a concorrência da televisão, mas sobretudo entra a concorrência da casa. Você está em casa. E você estando em casa, aí você tem... É meio que padrão, assim. Eu tenho esse hábito de manhã. Mas você quer saber? Isso não... Você fala em se tivesse um Ibope, tem, e é comprovado isso há muitos anos. Né? Os grandes comunicadores, os grandes programas de rádio do Brasil, eles são entre 5 da manhã,
5 da manhã e 9 horas. Realmente, assim, sempre... Tanto que a televisão agora, ela tem o quê? Uma opção do... A Globo, por exemplo, lançou o Hora 1, que é 5 horas da manhã. Pra pegar o... Pra pegar esse... Só que aí entra o quê? O rádio entra com um grande trunfo dele. Para não falar de rádio, não vou ficar aqui o programa todo. Hein? O rádio tem portabilidade. Sim, e você leva ele adiante. Fim de papo. Você tá no carro, você tá na bicicleta. Ah, mas eu consigo levar meu celular também. Tudo bem. Mas para ver seu celular, você vai ter que parar. Eu acho engraçado que quando a gente ia pro Rio, e era muito comum ouvir isso, que de manhã era meio que raiz, era ouvir o Antônio Carlos, que era o programa que era da Globo. Todo mundo ouvia Antônio Carlos de manhã. Se você perguntasse quem era visualmente, ninguém sabia. Mas a voz era... Então aqui, eu acho que esse programa da Folha hoje, ele já rompe, eu acho, essa barreira. Eu acho que antes, agora é mais moda o podcast. Também, mas o que vocês fazem aqui sempre foi um podcast, só que não tinha o nome de podcast. O podcast nada mais é. Na verdade, o podcast é um programa de rádio. Que depois veio televisão, que aí veio a imagem. Ele surgiu em 92 só com áudio. Sim, o podcast, na verdade, não tinha. Era famoso, a gente que lembra que todo sábado tinha aqueles programas que eram tradicionais políticos. Assim, isso aí era sábado de 9 até meio-dia. E ficava todo mundo ouvindo o programa. Então, assim, eu acho que conseguiu a barreira do rádio hoje, conseguiu transferir pra internet o que o rádio sempre fez. Só agora botou um nome bonito de podcast. Podcast, é isso aí. E quando surgiu o podcast, é exatamente isso. Daqui a pouco seu programa vai estar lá, sua entrevista vai estar lá nos canais de podcast. Spotify, Deezer, tá. Mas assim, sem imagem. Mas tem os canais com imagem. Então a imagem suplanta essa questão do áudio em vários pontos. Porém, a portabilidade sustenta o rádio e vai sustentar. Você entra no seu carro ali, você entra na van, você entra no ônibus, no fone de ouvido, você ligou ali, tá lá. Você vai ouvindo até chegar no trabalho. Você liga no comércio, você liga no seu trabalho também, um radinho baixinho lá para ouvir uma música. Meio de comunicação que atinge todo o público, toda a classe, toda a população em geral. Então, assim, por isso que eu falei que o meu amigo trabalhador. É padrão, assim, porque isso aí, você liga o rádio. Cara, como é que foi essa coisa de ser candidato a vereador? Você... Isso é um comentário meu e uma visão minha. Depois você pode até falar, Cláudio, você está errado, não tem problema nenhum. Você sempre foi muito técnico pelas ações que você faz na secretaria, pelas entrevistas que você sempre nos concedeu aqui. Sempre foi categoricamente muito técnico. E não é que seja impossível, acho que aí é uma habilidade também muito legal, que quando o cara é técnico e político ao mesmo tempo, tem um exemplo? Weiner. Sim, professor Weiner. Um amigo, mandar um abraço aqui para ele aqui. Não é? É um baita técnico na área que ele se propõe, que é recursos humanos, cuidar de gente. Mas acaba que, ao longo dos anos, ele desenvolveu, melhor dizendo, essa habilidade de político. Como é que foi essa experiência? Você teve 1.369, quase 1.400 1.369 votos pelo PP. Sim, partido prefeito. Pô, Vladimir te bota numas boas, hein, cara? Não tô botando pilha nessa amizade, não. Mas partido muito, muito pesado. Acho que tiveram lá, se não me engano, tinham 6 vereadores, eu acho, e 5 secretários. Acho que era... tipo assim, a seleção pesado da Alemanha contra o Brasil aqui, 7-1. Era pesado. Pô, era pesado. Mas, assim, a política em si, eu costumo falar que todo homem que lida com o poder público, assim, deveria passar pelo crivo das urnas alguma vez. E Vladimir sempre falou isso. Sempre falou isso. Olha, todo mundo tinha que ser candidato pelo menos uma vez, para entender o que é você lidar com a população, que é lidar com a política em si. Porque, como você falou, o professor Weiner, sou um admirador nato do professor Weiner. E são várias fases de lidar com pessoas diferentes. Eu lido com pessoas no dia a dia, que é a população em vulnerabilidade social. Você tem as suas relações humanas, por exemplo, a gente aqui conversando agora é uma relação política. Uma política de sociedade, uma política de comunidade, uma política de diálogo. Quando eu vou ali na Praça Salvador, como você falou, em situação de rua, e eu vou ali conversar com eles, eu estou fazendo uma política social. E aí, a política partidária já é outro viés.
aqueles 45 dias ali, aquele período pré-eleitoral, é uma política totalmente diferente. Que é uma política de você dialogar com as pessoas, você conseguir fazer com que eles tenham a mesma identidade política sua, mesmas ideias, e você convencer eles, e paralelamente todo mundo ao redor tem alguém conhecido que é candidato. Você vai descer aqui na rua ali, vai ter alguém ali da esquina que é candidato. O senhor da padaria ali é candidato. O senhor da banca de jornal é candidato. Então a eleição de vereador é uma eleição popular, como toda, mas é uma eleição que ela ramifica muito. E isso é muito difícil, é muito difícil. Eu costumo falar que eu conhecia a política de uma forma. Hoje eu olho a política de uma outra forma. Ah, Rodrigo, como? Hoje eu percebo que a política, na verdade, eleitoral, é uma política, sim, de você estar nas comunidades, estar com lideranças, você estar com pessoas, você caminhar. E aí é uma coisa que você tem que aprender. Rodrigo, você aprendeu? Não, eu já falo que você não aprende, não. Eu fiz o meu jeito de fazer campanha. O meu jeito de fazer campanha foi conversar, foi dialogar, foi sendo eu mesmo. E é difícil, é difícil. É difícil. É uma eleição que é muito complexa. Como você falou, só o pessoal que participou com a gente sabe o quanto é difícil você fazer ali 1.400 votos. Quem é candidato pela primeira vez e olha assim, meu Deus, é difícil. Não, porque um voto, é muito difícil um voto. Você ter um voto ali, que você conversa, você dialoga. Porque é o que todo mundo fala, tinha um bordão político que as pessoas falam. Todo mundo que é do meio político fala. Vota igual caranguejo. O que eles falam por isso? Você bota o caranguejo ali dentro de um saco. Só que se você não amarrar, teoricamente, você vai deixar ele... Quando você volta pra olhar, o caranguejo já espalhou tudo. Tudo. E aí o voto é isso. O voto você tem que estar ali, você tem que cultivar, tem que conversar, tem que dialogar. E aí você corre o risco ainda de a pessoa, rapaz, eu não tenho mais identidade com você. Resolvi agora votar numa outra pessoa. E isso é democracia. Você entende, você concorda e você respeita. Mas é muito difícil. É algo que, assim, é muito difícil. Muito, muito, assim. Por exemplo, você vê, o Vladimir teve 190 mil votos, quase 200 mil votos. Você imaginar uma pessoa ter 200 mil votos, é uma votação... É loucura, assim. É loucura. É muito, você fala em dinheiro para comprar voto, compra de voto, você tem essa suspeita, todo mundo tem essas denúncias. Cara, eu conheço gente com dinheiro, até legal, de partido, e que não ganha eleição, cara. Cara, eu acho que assim, é claro que você vai falar que não faz diferença. Claro, faz diferença você ser conhecido. Por exemplo, se eu não tivesse sido secretário de assistência, eu não teria 1.400 votos. O meu rosto se tornou um rosto conhecido pela minha história. Fui presidente da Fundação da Infância, fui conselheiro tutelar. Então, assim, querendo ou não, quem não é visto não é lembrado. Esse jargão para política é fato, entendeu? Então, claro que a minha imagem sendo expondo, ela faz com que crie essa identidade. Então, por isso que naturalmente, obviamente, o prefeito, como um grupo político, a gente fala, prefeito Rodrigo, a gente vai ser candidato porque é um grupo político. Então, naturalmente, a minha imagem estava expondo. Então, é natural eu ser candidato. Só que se você falar assim, o dinheiro faz a diferença, cara, eu acho que o dia a dia faz a diferença. Você está presente no dia a dia. Tanto que você tem candidato que às vezes tem um mandato e nunca mais tem mandato nenhum. Por quê? Porque o cara nunca mais cultivou aquilo, o cara não foi lá, o cara deixou, querendo ou não, o eleitorado dele perdido. Então, isso é você cultivar, é você conversar. Mas eu costumo falar que eu tinha uma outra visão. A visão que eu tinha que, de fato, eu não achava que era fácil. É difícil uma eleição. Então, se fosse fácil, todo mundo era vereador, todo mundo era prefeito, todo mundo era governador. E esse ano teve menos candidatos. Você teve bem menos. Em 2020 foram 820 candidatos, e eleição, com a regra da federação, né, dos partidos e a diminuição dos números, porque era 25 candidatos por partido. Sim, né? Hoje é. Então, 25... Você tinha que contingenciar, antigamente era maior. Entendeu? Antigamente você poderia botar... Você tinha 50 candidatos por partido, então você tinha 800, dessa vez foram 395, sim. Alguns que desistem ali, que na reta ali. Então 390, 390. Pô, 400 para 400 pessoas para 800, diminuiu. Diminuiu muito. E aí fica mais... Teve gente aqui, o candidato aqui, que falou que
de alguma forma atrapalha porque as pessoas se envolvem menos. Quando tem mais candidato, fica todo mundo envolvido. Sim, assim, eu que estava na rua, o que eu percebi? O pleito eleitoral, ele meio que se aqueceu mesmo ali na última semana. Nos últimos 10 dias. Antes dos 10 dias finais ali, as pessoas, vai vir eleição, mas as pessoas não queriam muito saber de política. As pessoas não ganham, olha, prefeito, a eleição majoritária, era uma eleição que todas as pesquisas, tudo já levava a crer que o prefeito Vladimir Garotinho ia se eleger no primeiro turno. Era tudo muito... Todas as pesquisas levavam para isso. Então, como isso acirra um pouco, porque quando você tem uma eleição majoritária que ela meio que já está muito predisposta a dar o resultado das pesquisas, como eu lia os artigos aqui da Folha Do Aloysio. do Aloysinho. A Luiz fez essa cobertura. Meu irmão, fantástica. ele falava isso. Você pode brigar, você pode berrar, você pode o que for. Mas se você pegar todas as eleições, a pesquisa não mente. Você pode querer criar fatos, você pode querer, mas a pesquisa não mente. A taxa de erro de uma pesquisa é mínima. Então, todas as pesquisas levavam a Vladimir eleito no primeiro turno. Então, querendo ou não, as pessoas não tinham muito essa questão de querer saber muito de eleição. Porque o que na verdade convoca muitas pessoas para um pleito eleitoral são as eleições majoritárias. Por exemplo, agora, a gente vai viver agora uma eleição de presidente. Vai ser uma eleição polarizada, de direita e esquerda. Então, você vai ver um período eleitoral extremamente aquecido. Não vai ser nos 10 dias, vai ser um período de polarização pesada. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então as pessoas, naturalmente, de tabela, querem saber quem é um deputado, querem saber quem é um deputado que vai apoiar, quer saber quem é o governador. Então, a eleição grande puxa a pequena. Geralmente é isso, e não a pequena puxa a grande. Entendeu? Então, a eleição de presidente vai puxar todas as outras candidaturas, as outras posições políticas para dentro. E no caso da municipal, o fato da eleição majoritária já ter uma predisposição a ser eleito no primeiro turno fez com que as pessoas não quisessem muito saber de política. Aí, nos 10 últimos dias, as pessoas, tinha gente que conversava, você é candidato? Caramba, não sabia. Vou votar em você. Eu nem sabia isso, a gente já fazendo campanha ali há 30 dias. Pensa que o mundo já todo sabe. Tá sabendo, mas não tá. Nem sabia que você era candidato. Então, assim... Doideira, né? É doideira. Mas, assim, é uma experiência que eu acho que todo homem público que lida no poder público deveria, pelo menos alguma vez, botar o nome à prova. E aí agora eu falo aqui de mão, assim... O nosso trato, até para olhar para os colegas vereadores, muda. Porque você fala, cara, é muito difícil para esse cara estar sentado nessa cadeira lá. Os 25 que estão lá, você olha e fala assim, cara, parabéns. Toda vez que eu encontro hoje um vereador, e aí eu encontro, seja por agenda oficial, seja porque eles me visitam lá na secretaria, em prol do bairro que eles atuam, em prol da cidade, eu, cara, parabéns pela sua eleição. Porque é difícil. Eu falo que é uma Libertadores da América. Você vai dizer, meu Deus, parabéns pra você ganhar. Porque não é fácil. Independentemente de nominar, é difícil. Você falou que não aprendeu. Mas gostou? Rapaz, é uma experiência que eu digo assim, a gente é grupo político. Se você fala assim, Rodrigo, eu sou o prefeito Vladimir, fala, Rodrigo, olha, tem que ser candidato lá em 2000. Deputado. Não, deputado não tá. Sim. Há 6 meses atrás, mais de 6 meses, né? Você falaria, ano passado, você diria, não quero vereador, não quero ser, porque eu não sou político, eu sou técnico. Deputado tem muito amigos já vereadores aí que podem, que já estão mais aptos, mais maduros que eu, já estão com mais experiência política do que eu. Mas você fala, Rodrigo, prefeito Vladimir, grupo político precisa que você venha. Claro, a gente é um grupo político e a gente tem que ir pra missão. Mas fala, Rodrigo, é algo que você teria desejo de novo? Fala assim, rapaz, é difícil. É complicado falar que você queria de novo, mas a gente é um grupo político. Se o prefeito Vladimir determinar, Rodrigo, seja candidato, a gente vai pra missão. Porque grupo é isso, grupo é você pra missão. Tiveram vários colegas nossos também que foram candidatos que, Rodrigo, poxa, não era minha missão, não sei se eu queria, mas é missão. Acho que quando você faz parte de um grupo político, você vai pras missões. 1.369 votos foram importantes para os 70 mil votos que o partido teve. Sim. Então, o partido só teve 70 mil votos porque você teve 1.369 votos. Sim, na nossa construção lá foi isso.
Você tem consciência dessa importância Sim. também. A gente vai pegar lá digamos assim, na nossa ramificação. A sua secretaria, desculpa, pode concluir, mas depois eu quero fazer essa conta com você aí. A nossa ramificação lá tiveram vários candidatos, né? Ah, você ia falar já isso. Aham. Acho lá tiveram lá sete candidatos. Se você fosse somar ali todos os candidatos, dá algo em torno de 7.300 votos. Então, assim, é uma votação. Só que é o que a gente sabe, a ramificação é necessária. Por exemplo, eu tinha lá na minha secretaria lá, eu tive lá, tive Grazi, que é a minha sub, tinha a Rosilane, tive a Meli, teve a Daniele, Josiane Morumbi, Manu de Totinho. Então, assim, a gente teve uma elenca de candidatos que estavam ali na nossa estrutura. E aí, querendo ou não, são candidatos que são parceiros, são nossos amigos, mas que sim, são ideais em comum, área social. Então, é difícil. Então, se você tivesse um candidato, por exemplo, faria ali, não faria 7 mil, mas faria uma votação de 5 mil votos, 4.500 votos. Entendeu? Mas é o que eu falei. É uma experiência única, uma experiência boa, uma experiência que eu falo que eu maturei muito como homem público, maturei muito como um político social, como eu falei, há várias relações políticas. O político social, o político partidário, o político eleitoral, o político homem. Então, assim, eu acho que é uma experiência que em nada na minha vida eu acho que assim, rapaz, hoje eu falo, Rodrigo, se você voltasse no tempo, você seria? Rapaz, seria de novo. Porque eu me tornei um homem muito melhor. Acho que muito melhor. Mas é difícil. Tal do fogo amigo. Não é simples. É uma beleza, né? Qual que é pior? O fogo amigo ou fogo amigo é horrível? Rapaz, eu posso te falar. Eu acho que tudo te amadurece. O poder, ele é... assim, o fogo... né, de lidar. Digamos assim, se você vai entrar numa selva, você sabe que ali vai ter leão, vai ter pardo, vai ter cobra, vai ter onça, vai ter tudo. Agora, se você vai num parque de diversão, você não espera que tenha leão, onça e jacaré. Só que aí, às vezes, no parque de diversão tem leão, onça e jacaré embaixo da roda gigante. O problema do fogo amigo é só esse. Porque o inimigo, você já vai pra selva com colete, com arma, você vai do seu jeito pra selva. Agora, pro parque de diversão, você vai com a pipoca e com refrigerante. Você não espera que vai ter um leão e um jacaré. E isso daí é uma experiência da política eleitoral que eu aprendi. Que você tem que ir com colete, fogo, até pro parque de diversão. Imagina... Pô, muito boa essa comparação. Não, excelente essa analogia, porque você pega desprevenido, é pior do que qualquer coisa. Entendeu? Eu tinha uma visão muito... Assim, agora numa passada... O bom da eleição, que eu acho que a eleição, ela se assemelha ao futebol. Meu irmão, as equipes se digladeiam, se brigam, um briga com o outro, é cartão vermelho pros dois. E aí quando chega ali no túnel, que sobe pro vestiário, todo mundo troca a camisa, salvo raras exceções, e termina o dia, todo mundo tomando um chopp, indo na churrascaria, e ninguém esquece quem é Flamengo, quem é Botafogo, quem é Fluminense. Se levar pro pessoal... Meu irmão, e aí o bom é isso, quando passa da eleição, aí eu percebo isso de todos os lados, tanto o lado de oposição, quanto o lado de situação, eu percebo que há uma paz. Mas que é engraçado, porque se você falasse com essas mesmas pessoas no sábado, 5 horas da tarde, era Flamengo e Vasco. Mas segunda-feira, 8 horas da manhã, acalmou, todo mundo já trocou de blusa. Então é legal, assim. É o que eu falo, é a festa da democracia. Sobre as pesquisas, e eu repito sempre isso aqui, o Aloysio Abreu Barbosa fez um trabalho, assim, excepcional, com tudo que ele tinha de material, né, foi detalhado de forma bem objetiva e prática, mostrando o que estava ali através daqueles números. E assim, e esse ano, especificamente essa eleição de 2024, houve uma tentativa de criar narrativas com pesquisas de institutos sem nenhuma credibilidade, e institutos até que nem faziam pesquisa, do nada passou a fazer pesquisa, instituto de parente, de candidato, negócio bem embolado, como eu nunca tinha visto em Campos. De pesquisa não, já tinha visto outras coisas, mas Campos é Campos, né? Sim. Mas você tem a história de Campos, tá aí para contar isso. Mas assim, essa tentativa de criar narrativa, e a coisa era para levar para o segundo turno, assim, e teve gente
criando aqui em Campos, confundindo pontos percentuais com porcentagem, mas de maldade e de ignorância também. Então, assim, jornalistas antigas fazendo textos cabulosos ali para tentar criar aquela narrativa de que... E aí depois veio de fato que você falou. O que estava já através da pesquisa, né, das pesquisas que o Aloysio fazia aqui, o trabalho de dissertar, de explicar cada ponto daquele feito pelos institutos, no blog Opiniões, que é o blog dele, na Folha, aqui no rádio, né? Muito bom. Assim, foi tudo confirmado. Sim. De todas as pesquisas que ele fez das 13 cidades, né? 13 Bateu municípios. Todos bateu. Todos. Nenhuma. Inclusive Cabo Frio e Rio das Ostras, que não tinha aprovação do governo, Não foi também reeleição. deu. Isso. E Foi pelo- a Magda perdeu. Cabo Frio. Isso. Magda perdeu para doutor Serginho. É isso aí, doutor. Que, aliás. Magdala, acho. Magdala. Melhor. Tô acompanhando ele lá nas redes, tá fazendo um Sim. trabalho de rede social muito bom. Limpeza das caixinhas de som, eu vi. Pelo amor de Deus, rapaz, eu sou da praia Cabo Frio, por causa da infância lá e tal, né? A limpeza das caixinhas O de pessoal som. de campo eu vai vi. chamar de Guarapari, mas lá, pai, você vai pra praia pra ouvir um barulhinho do mar. Você não ouve todo dia, tem que ouvir aquelas músicas, é muito duro. Rapaz, eu acho assim, e isso, na verdade, Cláudio, é a questão da credibilidade do equipamento que emite a notícia. Por exemplo, é muito ruim hoje, assim, eu falo isso para todos os veículos de informação, todos que eu converso. E assim, que eu dou entrevista, tanto às vezes de um lado, que às vezes é um pouco mais governista, outro é menos governista, a gente é nítido. Eu acho que o meio de comunicação que a população mais ela tem identificação é aquele que ela percebe que é imparcial. E aí as pesquisas, claramente as pesquisas quando tinham um viés que era direcionado aparentemente para algum candidato A ou B, a população já não vai nessa. E infelizmente isso é um fenômeno que vai acontecer também nas eleições presidenciais. Porque a gente vai ver pesquisa, porque acredito eu que vai ser uma eleição extremamente acirrada, como foi todas as últimas eleições. Você vê Haddad e Dilma, Bolsonaro e Haddad, Lula e Bolsonaro. Então vai ser uma eleição extremamente dividida, possivelmente. E isso dá margem para uma pesquisa entrar na margem que ela quer. Nossa. Aí ela bota ali 59-41 para outro, 49-51 para um. Então, assim, e aí eu acho que foge um pouco do papel das pesquisas. Porque a pesquisa, na verdade, ela é o retrato por amostra daquilo que possivelmente as urnas vão ocorrer. E como eu acompanhava, eu era um entusiasta dos artigos de Aloysio, as pesquisas nunca mentem. Ela pode errar por uma margem, que até a margem considerada, 2, 1 para lá, 3 para cá. Tinha um com mais de 7%. Não dá. E você vê que não mentiu. A percentual que o Vladimir atingiu foi o percentual que a maioria das pesquisas davam. E aí tinha algumas pesquisas que eram meio assim, não vou falar que eram loucas, mas eram pesquisas meio estranhas, que tava dando pro segundo turno. Mas... Tinha pesquisa, teve instituto que registrou a pesquisa no TSE direitinho, mas que anunciando que ia fazer do dia 1º até o dia 5, mas já estava com o resultado. Já estava cronológico, a ordem cronológica estava errada. Então isso aí. Isso é algo que, assim, eu acho, se eu não me engano, o TSE cada vez mais está arrochando isso, porque, sim, de fato, tem um condão de influenciar. A população em si, ela é como futebol, ela quer torcer para quem tá ganhando. Muita gente. E aí, se você, eu não quero, é o tal do voto útil. Eu não vou votar em alguém que eu sei que não vai ganhar. O que não deveria ser. Você deveria votar por identificação, por ideologia, pelo que eu acredito. Não porque eu acho que vai ganhar. Só que a pesquisa vem nesse viés de, querendo ou não, direcionar para quem você vai votar. Só para fechar essa questão de pesquisa, são 7h43 já, temos que falar muito assunto aqui da sua pasta, mas é isso, é importante pegar essa impressão sua sobre as urnas, é interessante. Assim, o que é fazer pesquisa? Quando eu cito assim, o Aloysio fez uma pesquisa e publicou. Fazer a pesquisa é o quê? É ler a pesquisa na íntegra, com todos os detalhes. Um detalhe, teve um instituto, e eu não vou arriscar o nome agora porque eu não me lembro mais, eu tenho quase certeza, mas quase não é certeza, então deixa ser o nome, por favor. Teve um instituto que estava usando uma metodologia diferente do habitual. E que a Aloysio entendeu da seguinte forma: ele pega
um público maior, um número maior de eleitor evangélico e de É um retrato. classe social de 1 a 2 salários. Isso, teoricamente, favorecia Vladimir. Então, ele observava bem, ó, os números estão aqui, mas tem um detalhe. Não é o mesmo, a mesma fonte do IBGE, eles alteram aqui, pesquisam mais entre os evangélicos e entre os assalariados. Então, É aquela velha coisa. ele falava, e aí dá essa imparcialidade. O que é muito difícil, o que é muito complicado. Ser É o que a imparcial, não é fácil. A gente falava isso assim, até na pesquisa. Eleição de vereador não tem pesquisa. Tinha às vezes umas amostras. Impossível, é. Aí quando você pegava umas amostras, às vezes, vou dar um exemplo aqui, vamos supor, um exemplo não de Campos, vou dar um exemplo Rio de Janeiro, para não ser aqui de Campos. Aí, por exemplo, você pega lá um candidato, um candidato que mora no Leblon, tá liderando as pesquisas. Aí, um exemplo não é de caso, é como se fosse uma analogia para Campos. Aí você vai assim, não, mas por que ele tá liderando? Porque as pessoas que foram ouvidas foram daquele bairro onde ele tem um quociente eleitoral maior. Só que não reflete uma cidade toda. Por isso que eu acredito que a maioria das pesquisas ela pega amostragem em todas as zonas para que possa ter na verdade, um índice meio que equilibrado de como está refletindo, porque raramente, você vai ter, por exemplo, às vezes, alguns estouros maior, por exemplo, o prefeito Vladimir, ele ganhou em todos os lugares, todas as zonas, mas naturalmente a gente tem uma entrada maior em uma região lá, por exemplo, Guarulhos, por exemplo, a gente estoura muito. A família Garotinho tem uma história muito grande em Guarulhos. Então ali dá uma estourada muito grande. Então se você pegar ali um retrato dali, ele vai bater, por exemplo, 85%. Mas não era o retrato era 70%. Porque aquilo dilui nas coisas. Então, é uma questão que a pesquisa tem que ser lida, tem que saber ser lida. E aí, se você lê só com o índice, você tá lendo o que você Entendeu? quer. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Secretário, vamos lá então. São 7h46. Vamos entrar na pauta aí. E eu queria só fazer o seguinte. Eu acho melhor a gente fazer um intervalo rápido. Sim. E a gente fechar aqui esse bloco com política e voltar para falar sobre a pergunta do milhão. Você tem solução para essas pessoas em situação de rua? Daqui a pouco você responde. Segura aí. São 7h46. Próximo bloco tem pergunta aqui no Face já para você sobre isso. Do Marcelo de Carvalho Nogueira. Deve ser parente seu, rico, né? Meu é só a família pobre. E a gente volta a seguir. Você é Nogueira também. O Nogueira de Carvalho. Da parte rica da família. Então, quem dera, não se mistura comigo da minha família pobre. 7h47, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica agora boa da Nauta XP para você não arriscar aí o dinheiro que você tem, investindo bem e com segurança. Confira aí.